Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a força, a graça do Santo Espírito de Deus, que nos ilumine, que nos derrame sobre cada um de nós a sua luz, a sua graça, o dom do entendimento, da sabedoria, para que uma vez compreendida a profundidade da palavra de Deus, principalmente a oração do Pai Nosso, possamos fazer todo o esforço de vivenciar cada frase, cada palavra. Amém? É interessante, meus amados, minhas amadas, Jesus hoje nos ensina a orar. Jesus hoje nos ensina a orar com a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. E é interessante a gente começar a perceber que Jesus, ele nos dá uma dica, que não é para a gente orar, rezar, multiplicando palavras como fazem os pagãos. Olha que interessante. Não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Porque os pagãos, como é que eles rezavam? Como é que eles rezavam? Às vezes também cometemos esse equívoco em nossa forma de rezar. Os pagãos, eles oravam às suas divindades, multiplicavam palavras, a sua divindade, sejam elas quais fossem, para quê? A tentativa de comover a divindade, para que a divindade tivesse compaixão e pudesse atender o pedido. Essa era a lógica da oração dos pagãos, com seus ídolos, com seus deuses. Vamos fazer orações, enfim, vamos multiplicar palavras para a tentativa de aplacar um pouco a ira, de comover a divindade, e assim a divindade pudesse abençoar, mandar as graças, enfim. A oração cristã não é assim, não precisa ser assim. Por quê? Porque a gente parte do princípio que o nosso Deus, minha gente, é o Deus de amor. Nosso Deus é o Deus que nos ama, independente de qualquer coisa que a gente diga ou não, Ele é amor por essência e continua nos amando. Então a oração cristã, ela tem outro ritmo, outro foco. Não somos nós que rezamos aqui para tentar comover Deus, para tentar assim convencer Deus, para tentar fazer com que Ele se comova. Não, não é assim. A oração cristã é diferente. O movimento é de Deus para conosco. Essa é a oração. Deus que vem ao nosso encontro. Por isso sim que a atitude principal da oração cristã, como disse Jesus no Evangelho, não é multiplicar a palavra. Não é multiplicar a palavra. A atitude correta da oração cristã que nos ensina Jesus é principalmente ouvir. Essa é a atitude, ouvir. Não falar muito, ouvir. E aí a gente começa a entender
aquilo que o próprio Jesus fala assim: seja feita a vossa vontade. A oração cristã correta é aquele que faz correto, é aquele que dedica tempo para o quê? Ouvir a voz do Pai. Seja feita a vossa vontade. E não sim, seja feita no céu e na terra a minha vontade, mas a vontade de Deus. Por isso a atitude correta da oração cristã é aquele que escuta, estar com Deus. Estar com Deus. É claro, minha gente, que quando nós vamos rezar, precisamos das palavras. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Precisamos das palavras para conversar com Deus, né? Mas assim, o tanto que a gente usa as palavras, 3 vezes mais é o tanto que a gente precisa, o quê? Ouvir a voz do Pai. Ouvir a voz de Deus. Então precisamos das palavras para... Algumas pessoas gostam de orar, de rezar, com a palavra de Deus nas mãos, com as Sagradas Escrituras. São aquelas pessoas que a gente fala assim, a lécio divina. Pegue um texto da Bíblia, a leitura do dia, o Salmo, começa a conversar, leia 1, 2 vezes, e começa a conversar com Deus, aquilo que Deus está querendo dizer através da palavra. É um método fantástico, a lécio divina. Outras pessoas gostam de rezar, né, tendo nas mãos aqueles livrinhos de orações, né, aquelas orações que já foram meditadas por outras pessoas, escreveram, então fazem aquelas orações, né. Mas acima de tudo, a atitude, a postura nossa diante do Pai é uma atitude de servo, aquele que escuta. É claro que a gente coloca as nossas necessidades, mas acima de tudo, se pudéssemos resumir a oração do Pai Nosso, se pudéssemos resumir toda a oração do Pai Nosso, é aquilo que Jesus reza no Horto das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice, porque Ele sabe do meu problema, da minha dificuldade, da minha luta, da minha batalha. Ele sabe da minha dor, do seu problema, da sua dificuldade, Ele sabe. Pai, afasta de mim esse cálice, me ajuda nesse problema, me ajuda a vencer, me ajuda a superar. Isso tem que ser a nossa oração. Mas acima de tudo, o que disse Jesus? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito o quê? A vossa vontade. Essa é a nossa oração de cada dia. Fazermos de tudo para descobrirmos a vontade de Deus, nessa atitude constante. Porque senão, minha gente, corremos risco de multiplicarmos palavras. Aí a gente, mas eu já rezei, eu já fiz a minha oração, multipliquei palavras, fiz as minhas rezas, enfim, mas você parou para escutar Deus? O que Deus falou com você? Qual foi a mensagem de Deus? O que Deus está dizendo no teu coração? Então a verdadeira oração é aquele que dedica tempo para escutar a voz do Pai, ou seja, a divina vontade. O Padre Eduardo está insistindo bastante nisso, a divina vontade, aquele que para escutar o que? A divina vontade do Pai. E é por isso que a primeira leitura de Isaías tem assim a eficácia da palavra de Deus. Nenhuma palavra que desce do céu, vai dizer Isaías, volta para o céu sem antes cumprir aquilo a que ela foi proposta. É a eficácia da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus encarnada? Jesus. Então a melhor oração é aquela que nos coloca diante de Jesus. E é por isso que a gente pede, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus nos ensina, Pai nosso, seja feita a vossa vontade, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, o pão nosso, o trabalho e principalmente o perdão. É condição, minha gente. É condição, guarde que eu vou dizer aqui, que não sou eu, Frei Rinaldo está falando não, é palavra de Deus. Aquele que quer ser atendido por Deus, aquele que quer ter a sua oração atendida por Deus, a porta que abre o acesso, a ponte entre eu e Deus na oração, é o exercício prático do perdão. Aquele que perdoa tem a sua oração atendida. Aquele que não perdoa corre o risco de multiplicar palavras e não ter a sua oração atendida. Amém? Coloque a mãozinha no coração. Se o intuito é ouvir a voz de Deus, se a oração nos coloca, é uma das práticas penitenciais quaresmais fundamentais, Jesus nos ensinou no domingo que como se vence as ciladas e armadilhas do inimigo na oração. Ele foi para o deserto em oração, nesse combate, nos ensinou que só na oração, no jejum, na mortificação,
nós podemos vencer as ciladas e armadilhas do inimigo. Então agora converse com Deus. Ouça Deus, numa atitude de servo que escuta a voz do Pai. Numa atitude de serva, de criatura que escuta a voz do Criador. Para quê? Para que seja feita a vossa vontade. Num instante em silêncio, você na sua casa também, faça a sua oração. Escute o Senhor. Faça a sua oração para que a voz de Deus, a vontade de Deus se realize. Você pode de novo rezar baixinho a oração do Pai Nosso. Rezar baixinho a oração do Pai Nosso e pedindo: Pai, afasta de mim esse sofrimento. É o pedido que eu faço. Afasta de mim, Senhor, essa cruz, esse sofrimento, essa dor. O Senhor sabe, mas acima de tudo, Senhor, me ajude hoje, nessa terça-feira, em que somos privilegiados de ouvirmos a Tua palavra, uma palavra que nos diz a primeira leitura que é eficaz, mas ensina-nos, Senhor, acima de tudo, a fazermos a Tua vontade. Converse um pouquinho com Deus.